igreja do Brasil. Ela tem muita experiência nisso, já atua bastante, faz muitas palestras, né? Então é ela que vai agora nos dar a honra dessa palestra. Ruth Elizabeth é nossa médica. Desde o tempo da madre, a madre a convidou para estudar medicina. Então ela, durante muitos anos, ela trabalhou nos postos de saúde e hoje ela é o nosso socorro. Então, bom dia para todos. Bom dia. Todos e todas, né? Eu agradeço o convite que foi feito. Eu vou adiantar que a palestra vai ser técnica, né? Não vai ser assim, nada enfeitado. Eu vou colocar a coisa como é técnica, porque foi pedido que eu falasse sobre a pastoral de saúde, segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então eu vou colocar a coisa mais técnica possível no curto tempo, porque não é possível a gente abordar todas as áreas, todas as implicações de uma pastoral tão técnica como é a pastoral de saúde. A pastoral de saúde não é uma pastoral que pode fazer de improviso. Requer um mínimo de conhecimento, um mínimo de preparo. Então eu vou dizer como é que está estruturado na CNBB e talvez alguma coisa a mais, por exemplo, a preparação dos agentes, né? Vamos ver se dá tempo. Está dando para ouvir lá no fundo, né? Sim. Vamos voltar. Então, esse é o logo da CNBB. Eu não sei explicar todo o logo, mas a gente vê as pessoas ajudando, né? Depois o Brasil, formado pela natureza nossa. Infelizmente ela está muito judiada, eu vou falar, muito maltratada. E o sol. Então, esse é o logo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como eu sou da Diocese de São José dos Campos, eu tenho que colocar o nosso, né? É a lâmpada, já foi explicado, né? A lâmpada que contém o óleo da dedicação, a chama e a cruz. Vou passar, e a palavra que Marta falou para Jesus quando morreu Lázaro, né? Quando Jesus chegou. Aquele que amas está doente. Foi o recado que ela mandou para ele, depois que ele morre. Vou só fazer uma introduçãozinha, só para motivar. Então, nós estamos vendo que a chegada do reino de Deus é apresentada por Jesus como gesto de cura. Significa a salvação. Embaixo tem o desenho de um deserto, onde se faz a luz e depois vai florescer o deserto. Nós que trabalhamos na área de saúde, com muito sofrimento, muita dificuldade, muita falta de recurso, de tudo, nós sabemos que ainda esse jardim florido está para acontecer. Somos nós que vamos fazer isso. É tarefa nossa. Então tem a ilustração de dois milagres de Jesus, né? O centurião, o servo do centurião e aquela mulher que toca no manto de Cristo e é curada. Aqui é o trecho do Bom Samaritano, depois que ele conta a história, né, do Bom Samaritano e pede para fazer a mesma coisa. Então, esse convite é para nós. Quantas pessoas caídas nós encontramos todo dia, não é verdade? Eu penso assim, parece que o mundo está mais carregado de sofrimento. A todo momento a gente encontra com uma pessoa que está precisando de uma ajuda. Então, o Senhor nos fala, vai e faz o mesmo. Aquilo que a gente faz para Cristo, às vezes é uma coisa paliativa, o Cristo do nosso doente. Nós não resolvemos todos os problemas do doente. Nós não conseguimos tirar o doente da situação de dependência, de debilidade, de sofrimento. Mas o pouco que a gente pode fazer é muito importante. A compaixão que nós mostramos,
a solidariedade, a escuta. Vou ver se dá tempo da gente falar sobre a escuta, que é uma coisa fundamental, né, essencial na pastoral. Qualquer pastoral sem escuta não acontece. Então, o que nós fazemos para Cristo, né, o que nós fazemos ao doente, nós estamos fazendo para Jesus. Isso a gente tem convicção, né? Todos nós trabalhamos com os doentes, nós sabemos disso. De uma forma ou outra, ele vai dizer, foi para mim que você fez. Não sei se vocês têm experiência disso. Vocês cuidam de alguém e de repente o Senhor fala, não, você não fez para fulano, Beltrano, foi para mim que você fez. Essa aqui é uma ilustração do que seria um agente. Esse acontecimento vocês sabem, né? Jesus estava numa casa onde tinha muita gente, não se podia entrar. Como é que os amigos fizeram? Destelharam, tiraram a cobertura da casa e desceram pelo meio da sala onde Jesus se encontra. Então, esses são os amigos. Amigos somos nós. Nós temos que levar as pessoas para Jesus. Nem sempre é no primeiro contato, nem no segundo, nem no terceiro. Às vezes tem um tempo certo para a gente levar para Nosso Senhor. Mas é a ação dos agentes. Nós não trabalhamos para curar as pessoas, para arrumar serviço de saúde, para dar medicamento, para fazer visita meramente. O nosso objetivo final é levar para Cristo. Então, esse é o trabalho. Claro que tem uma longa, né, caminhada até chegar para Cristo. Então, a chegada do reino de Deus e a salvação foi anunciada por gesto de libertação por Jesus. A cura das enfermidades, ele pregava e ao mesmo tempo realizava curas. Esse é o cego, né? Então, a nossa missão é evangelizar no mundo da saúde como uma continuidade da presença de Jesus. E atenção preferencial aos mais pobres. Cristo, ele agiu desta forma, ele não desprezou as pessoas que tinham saúde, as pessoas que tinham recursos, ele não desprezou ninguém, mas ele teve uma preferência para os mais necessitados, os mais pobres, os rejeitados. Os doentes naquela época eram considerados como, se fossem doentes, em consequência do pecado deles. Então eram mais rejeitados e desprezados e estigmatizados ainda. E nós, como Nosso Senhor, como Jesus, nós temos que testemunhar essa misericórdia, essa presença de Cristo. Cristo já passou pela terra, já pregou, né, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ele continua presente entre nós. Mas quem tem que fazer este gesto somos nós. Cabe aos cristãos, né, e a nós também, continuar esse gesto de Cristo entre os pobres. Estar junto com o irmão, ouvir, eu vou falar várias vezes sobre essa palavra ouvir, porque é muito importante a gente saber ouvir. Nós não sabemos mais ouvir, não. Isso é uma verdade. A gente quer falar, fazer, né? Então, ouvir, compartilhar o sofrimento. Então, às vezes a gente ouve falar assim, não, você tem que manter uma distância do doente, porque senão você se contamina com os sentimentos dele, você não consegue ajudar. Não é assim, não. Você tem que mergulhar na dor, senão você não ajuda. Claro que a gente tem que ter uma estrutura, mas não é a gente manter distância. Nós temos que sentir a dor do doente, o sofrimento do doente, aquilo que aflige, as preocupações. A gente tem que fazer parte do meu ser. Como é que eu vou ajudar se eu não sinto? Como é que eu vou ajudar se eu não tenho compaixão? Então, essa história de dizer que você tem que manter uma distância é muito relativo. É claro que você não vai se perder, né? Tem que manter a orientação, mas você tem que compartilhar o sofrimento. Cuidar é uma coisa muito importante. Hoje a gente está delegando muito esse cuidar. A gente vê nos hospitais. A gente não consegue mais cuidar das pessoas diretamente. Mesmo na clínica, às vezes eu vejo, é difícil cuidar. Mas é tão bom cuidar, gente. Toda vez que vocês cuidaram de alguém, vocês devem ter sentido isso. É muito bom cuidar. É muito bom você dar o braço, caminhar com a pessoa. É muito bom você dar
a comidinha na boca. É muito bom você ajudar a pessoa a se levantar. É muito bom apertar a mão do doente. Tudo isso é muito bom. Acho que vocês têm experiência disso, não é verdade? Então, cuidar. E também, nós temos, nem todos podem readquirir a saúde. Então, ajudar a morrer, que é uma coisa difícil. Hoje, a nossa tendência é deixar o doente morrer sozinho. Então, a gente tem que se questionar. Eu quero estar naquela hora. A hora é super importante, né? Então, ajudar a ter uma morte serena. Para tudo isso, não se improvisa. Então, nós temos que ter capacitação e profissionalização. O agente de pastoral de saúde é um profissional e tem uma padronização. A CNBB tem umas linhas, né? É isso que a gente vai colocar. Então, agora que a gente vai entrar no assunto, isso aí foi só uma introdução. Então, eu vou falar sobre a organização, o estatuto da CNBB, rapidamente, porque tudo isso é coisa burocrática, né? Depois nós vamos entrar nas dimensões, que são as dimensões da ação da pastoral, a questão da formação dos agentes, e a nossa formação também, a gente se forma dia por dia. Não é porque eu lido com os doentes, sei lá, né, há uns 40, 50 anos, que eu já estou formada. Cada dia você se forma, diante de cada pessoa, você aprende. Você está se mudando o seu modo de pensar. E existe agora, em vista da dificuldade de exercer uma ação pastoral nos hospitais, que já não são mais religiosos, né? Aqui, por exemplo, nós vamos ver a lista de hospitais de São José dos Campos. Tem o Hospital Antoninho da Rocha Marmo e o Pio XII, nomeada pelo Departamento de Justiça, Solidariedade e Paz do Senam. Então, Conferência Episcopal Latino-Americana. E tem os vários grupos. O Brasil está no grupo do Conesul. E está sob a responsabilidade da CNBB. Agora eu vou passar para o nível nacional, porque é mais importante isso. O que é que tem, em primeiro lugar, chama Assembleia Nacional. Alguém já foi no Congresso Pastoral de Saúde, que tem anualmente lá no São Camilo? Então, lá que acontece a Assembleia Nacional. Reúne os elementos, né, que podem participar da votação, da eleição. Então, desse Congresso Brasileiro de Humanização e Pastoral de Saúde, que acontece a Assembleia. É uma vez por ano. E tem o voto, etc. E depois, então, isso é endossado por um bispo. Isso aí vocês já sabiam? É coisa assim, está ajudando a gente a colocar isso? Está ajudando bastante. Quais são os órgãos da Pastoral de Saúde Nacional? A Assembleia Nacional, que acontece no Congresso Anual da Pastoral de Saúde, aí elege uma coordenação nacional, tem uma assessoria, porque a Pastoral de Saúde, por se tratar de saúde, é uma área eminentemente técnica. Então tem que ter uma assessoria técnico-científica, mesmo porque na área de saúde está entrando muita coisa que a gente tem que ver se é compatível com a nossa fé, com a doutrina, com respeito à vida, tudo isso. Então tem que ter uma assessoria técnica, confiável, com a mentalidade segundo o Evangelho. Depois entra também a coordenação regional. Você sabe que o Brasil está dividido em regiões, né, episcopais. Então, não sei se é o número lá de coordenação. Cada região tem um coordenador. E tem a coordenação da diocese, da paróquia, e também, às vezes, a paróquia é muito grande, né, tem partes da paróquia e a comunidade. Então, aí já vou passar para o nível diocesano. Quem que deve ter? Vocês participam da pastoral diocesana? Quantos participam da pastoral diocesana aqui? 2 pessoas. Então, 3. A senhora também já participou, né? Então, a pastoral diocesana tem um assessor diocesano, é um padre, que o bispo nomeia. Ele é o assessor. Agora, aqui na diocese, é o padre Alexandre, acho que é Vasconcelos o nome dele, não estou lembrando o nome dele, não. Ele está lá na Vila Paiva. O coordenador da comissão, o vice-coordenador,
secretário, tesoureiro, etc. E tem que ter uma equipe de apoio. O que é essa equipe de apoio? Psicólogo, advogado, enfermeiro, né? E várias profissões. Eu estou na equipe de apoio. Existe a região pastoral. Aqui na Diocese de São José dos Campos, nós temos 8 regiões. Era 7, agora o Dom César abriu mais uma região. Então, na região pastoral tem um coordenador e um secretário. E ao nível de paróquia, que eu acho a coisa mais importante, quem é o responsável? É o pároco. Tudo depende do pároco. Então, se a gente for trabalhar numa paróquia, a gente tem que combinar com o pároco, de qualquer forma. Nem que o pároco não goste, mas de qualquer forma tem que dar um jeito de envolver o pároco. Tem um coordenador, o vice-coordenador, secretário, etc. E o principal, eu pus em maiúsculo, são os agentes. Sem agente não funciona a pastoral. Não adianta ter essa estrutura toda se não tiver pessoas que visitem os doentes, que trabalhem na comunidade, que vão atrás, né? Então, aqui tem os objetivos. Eu não vou ler, mas a comissão é que coordena as atividades, faz contato, organiza os cursos, os encontros. Amanhã vai ter Romaria Nacional da Pastoral de Saúde na Aparecida do Norte. Quem que está coordenando? É a Comissão Diocesana. Vão elementos da Pastoral de Saúde de todo o território brasileiro, até de Amazonas, etc. Eles vão amanhã na Aparecida. Eu nunca consegui sentar lá. Você chega, aquilo lá está lotado. Então, organiza atividades, cursos, encontros, retiros, tem um retiro anual, né? Os eventos, a formação inicial, a formação permanente, tudo é por conta da Comissão Diocesana. E faz reuniões com coordenadores regionais de 2 em 2 meses, mais ou menos. Aqui é o organograma, olha, está lá em cima, o Vaticano, depois o nível de continente, né? América do Sul e Caribe, os vários níveis, e aí esse que está com preto em cima já é a diocese. Isso aí eu copiei, para não precisar fazer de novo, então tem que fazer uns acréscimos. Então, aqui é do Vaticano, vocês veem que, as senhoras, vocês estão participando de uma coisa muito grande. Não é assim, eu vou visitar o doente, é meu servicinho, meu trabalhinho, não. Existe uma organização, uma estrutura. Então, a nível continental, os países andinos, Conesul, o Brasil está no Conesul. E agora nós chegamos no CNBB. Aí as várias regiões pastorais, nós estamos no Sul 1, que é o estado de São Paulo, subregional de Aparecida. Aí a diocese está aí no meio. Então, quem veio de outros estados, outros locais, né, é outro organograma. Aqui são as paróquias. Eu vou passar porque não é o caso da gente ficar demorando nisso. Então, houve uma mudança na região pastoral 1, a paróquia Santa Terezinha, que fica do lado lá da Dutra, passou para a região 1. O Dom César dividiu em 2 as regiões pastorais, que tinha a região pastoral que tinha 8, 9 paróquias. Então ele subdividiu. Aqui também começou uns tempos atrás a pastoral dos hospitais. Tá mais ou menos, não é que está andando maravilhosamente bem. Mas ele nomeou capelães. Então, cada hospital, ele já nomeou os capelães. Hospitais de São José dos Campos e Jacareí. São 15 hospitais em São José dos Campos. Eu acho que são 5 em Jacareí. Eu não tenho certeza se abriu mais algum hospital. Então, trabalha junto com a Pastoral de Saúde, o ministro da Eucaristia e, claro, o padre, né? O pároco, a pessoa responsável, o capelão hospitalar. Aqui é só para vocês verem os 15 hospitais. Eu tinha esquecido o Hospital Chuí, mas tem visita também no Hospital Chuí, que é um hospital psiquiátrico. Aqui tem um hospital espírita muito grande, psiquiátrico, chamado Francisca Júlia.
eles não admitem entrada de agente pastoral. Nós já tentamos inúmeras vezes, a gente sabe que é um lugar necessitado, mas não conseguimos. É um hospital que é coordenado por uma ala kardecista clássica, gente que tem muito dinheiro, a gente não consegue entrar lá. Então, eu queria mostrar... Será que eu não mostrei o hospital municipal? Mais um, menos outro. Aqui é o hospital municipal. O hospital municipal tem um protocolo, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas existe alguma dificuldade, mas é só obedecer o que eles pedem. O hospital tem o direito de proteger os pacientes internados. O direito e o dever, né? Eu queria só mostrar esse hospital. Ainda não sei se está funcionando como hospital de internação. Talvez seja só um hospital dia. É um hospital regional, muito grande. Quem está dando assistência lá? Está funcionando com internação? Tá, não. Então, são os padres deonianos. A pastoral de saúde lá na região 4, muito bem organizado. Então, os padres dão uma boa assistência, os padres do Coração de Jesus. Visita hospitalar, em hospital grande, tem problema, porque tem um padre, tem o agente de pastoral e tem ministro de Eucaristia. Como é que se comunica? Então, isso eu vi na região, aqui na região 1, eles têm um cartãozinho, não é igual esse, mas no cartão consta, né, o que deve ser feito. Então, se visita, é para a gente. Se é para ministro de Eucaristia, né, é para ministro, o padre. Tem um lugar combinado. Por exemplo, subiu no elevador, desceu no andar. Uma caixinha na porta, perto do elevador, né, aí o padre olha, ele vê quais são os quartos que ele tem que ir. O ministro de Eucaristia chega e vê. Sabe por quê? Existe uma rotatividade muito grande nos hospitais hoje. O paciente entra de manhã, opera, daí a pouco, à tarde vai embora. Ou às vezes fica um dia, 2 dias. Então não tem como a gente esperar para o dia seguinte. Tem que ser tudo feito em conjunto no mesmo dia. Então esse tipo de caixa de correio é uma sugestão. Talvez tenha ideias melhores. A gente faz isso aqui na Diocese. Vocês têm algum método diferente? O nosso da do Mar Teresa, quem nos direciona lá é a secretária Patrícia, que ela já vai no sistema, pega toda, né, irmã Sandra? Pega todos aqueles que foram internados, né, no dia, passa para a equipe da acolhida que faz, né, esse primeiro acolhimento e depois passa para nós, os ministros da comunhão. Tudo simultâneo, né? Tudo Um atrás do outro. Um atrás do outro. É. E vai entrando, a pessoa talvez entrou de manhã, entrou à noite, o agente que está na parte da manhã pega uma turma, e o agente que vem na parte da tarde já pega aquele outro. E entrou já tudo atualizado. Então, é uma sugestão. Já, né, informatizar tudo na Já entrada. informatizou tudinho. Os hospitais de maior porte, eu acho que ajuda muito. A pessoa já chega na recepção e já sabe, eu tenho que ir em tal andar, tal leito, né? O objetivo geral da Pastoral de Saúde, então, é a evangelização do mundo da saúde, de preferência os mais pobres, para que a gente tenha uma sociedade da pressão, né, popular. A dimensão comunitária e educação para a saúde, é ali que está o principal, porque se a comunidade não estiver conscientizada, né, se não tiver iniciativa, os doentes vão morrer, vão ficar esperando na fila do SUS, vão esperar horas e horas para o atendimento, às vezes o atendimento não é bom, né? Os profissionais não são atenciosos, maltratam às vezes. Então, toda essa parte de formação, de capacitação, de qualificação do atendimento e também da qualificação dos recursos de saúde, não só medicamento, exame, internação, mas saúde também de saneamento básico,
né? Cuidado com insetos, cuidado com a água, com o acesso ao medicamento. Tudo isso faz parte da dimensão comunitária. É mais amplo do que visitar doente. Claro que visitar doente é muito importante, mas se você conseguir trabalhar com uma água que polui um bairro inteiro, você fez um trabalho imenso. A participação também nos conselhos locais, né? Isso vai vir na outra dimensão. Política. Então, aqui é a dimensão comunitária. Essa educação para a saúde tem que começar nas escolas. Eu não sei com esse governo todo se vai dar para participar nas escolas. Ensinar as crianças a prevenir as doenças. Gente, hoje está acontecendo muito, só um parênteses. A gente acha que é pedofilia para crianças pequenas de 7, 8, 9 anos. O problema é que a internet, né, o celular, a divulgação da pornografia está acontecendo de uma coisa assim espantosa. Então, essas crianças ficam erotizadas e elas provocam os familiares próximos, pai, irmão, tio, etc. Então, nem sempre a culpa é só de quem violenta as crianças. A própria criança já fica sugestionada por causa do acesso a uma rede de informações que erotiza a mente das crianças. Eu não sei se vocês são leigos, concordam com isso. As crianças já ficam meio erotizadas, elas querem experimentar. Aí vai em cima do pai, em cima do tio, e acontece, daí eles... Né, então, tem que ter uma promoção de educação para a saúde. Isso que entrou, por exemplo, na nossa educação da teoria do gênero, ela tem toda uma filosofia atrás, para poder destruir a sociedade. Então, a prevenção das doenças, o conhecimento das causas das doenças e a vigilância epidemiológica participativa. Agora, com esse dengue, né, olhar bem as águas, os animais também. Então, a dimensão política institucional é que tem que ter pessoas na comunidade que sejam capazes de participar da CUMUS, né, das luta pela saúde como direito para todos dentro de um município, dentro de uma comunidade. Então tem que atuar junto aos órgãos. Isso é muito importante. A questão da ética, da bioética também, da humanização dos hospitais. Quando se falar da pastoral hospitalar, quando a gente entra num hospital que não é mais de cunho religioso, mas é um hospital laico, você vai deparar com todo tipo de mentalidade. Você não vai entrar brigando, mas a gente precisa defender os valores. Alguém aqui trabalha no hospital que é público, que não seja nosso? Então, não sei como é que é lá. Lá deve ser mais fácil. Mas aqui existe muita dificuldade. Existe competição com o pastor quer pôr a turma dele, aí põe o padre para fora, né? O padre fica todo... Então, tem que ter uma capacidade de trabalhar nesses lugares. Participar dos conselhos de saúde, tem que estar muito atento à questão da bioética. Está acontecendo coisas na área de ética e de bioética que, se a gente não estiver acordada e antenada, passa na frente dos olhos da gente e a gente não percebeu. Então, tem que ver, mesmo a eutanásia. Acontecem coisas, às vezes pode acontecer no próprio hospital nosso, né? Às vezes uma pessoa com Alzheimer, está com Alzheimer há 10 anos, a família não está aguentando mais. Então, pode acontecer, né, uma coisa é você dar assistência para a vida. Outra coisa é uma pessoa que já não tem mais condição de melhorar, você dá só o sustento necessário. A alimentação, o oxigênio, a água, o soro, os cuidados higiênicos. Não precisa fazer cuidados que não vão ajudar em nada. A gente tem falado muito isso mesmo nos nossos hospitais, irmã. Porque às vezes, não tem mais o que fazer pelo doente e tal. A gente não pode negar a ele. Não, tem coisas que são fundamentais. Básicos, então, né? O que não pode negar? O soro não pode ser negado, o oxigênio não pode ser negado, aspirar, limpar, cuidar.
né? Então, essas coisas não podem. Não precisa entubar, colocar na máquina e ficar meses na máquina. Isso não precisa. Mas uma hidratação, uma alimentação integral, isso tem que se fazer. Onde que eu parei, né? Então, agora, né, de forma litúrgica, aqui nas nossas diretrizes, nós estamos com as diretrizes novas aqui, eles não colocaram como uma dimensão, colocou de forma litúrgica. Mas é fundamental a gente ter a presença da fé, né? Eu digo da fé, nesse momento tão difícil que é da doença. Não precisa ter doença de morrer, não. Qualquer doença pega a pessoa de surpresa e a pessoa cai. Então, é um momento difícil. A doença é algo muito complicado na vida de todo mundo. Se alguém da família de vocês adoecer e ficar com uma doença grave, vocês perdem o fio. Depois, até retomar. Então, a doença é um momento difícil. Então, conscientizar o doente, apoiar, né? Quando é uma doença que traz muito sofrimento, tem coisas que a gente não pode dizer para o doente. Vou ver se dá para a gente passar. Mas, aos poucos, né, pode dizer que ele está participando da obra de Cristo. A dor não é desejada por Deus. Deus não quer isso, nem o sofrimento, nem a doença. Mas ela está aí. Então, nós podemos usar isso para ajudar, né, na obra da paixão de Cristo. Possibilitar a recepção dos sacramentos, se tiver uma missa de saúde na paróquia, levar e despertar a virtude da esperança, mesmo para quem não tem mais esperança de viver. Tem que ter a esperança na vida eterna. A gente está fazendo tudo isso porque nós cremos que a coisa não acaba aqui. Depois a gente tem uma outra realidade que Deus está revoltado. Isso aqui é assim, nós somos apenas canais, né? Servos inúteis. O Papa... Então, eu acho que não vai dar para falar sobre a escuta, porque está em cima da hora, né? Vamos estar bem 5 minutos, irmã. Minutos? Deixa eu ver se eu consigo. Nós temos que fazer um exercício de escuta. É muito difícil hoje, ninguém mais quer ouvir, mas o que o mais doente precisa é de alguém que fique do lado e escute o que ele tem que falar. Às vezes ele não fala nada, mas quer que fique do lado. Então, saber ouvir, né? Nós temos que aprender isso. A gente quer falar, quer dar conselho, quer dar orientação, mas é muito importante saber ouvir. Ter um diálogo, né? Não só com o doente, mas com o porteiro, com o funcionário, com os enfermeiros, com a família do doente e com o doente. Saber ouvir, saber acolher também o que ele fala. Às vezes fala coisas que a gente não concorda, mas então você vê no discípulo de Emaús, como Jesus, ele escutou, né? Ele perguntou, o que vocês estavam conversando? Né? Daí ele ouviu primeiro antes. Então, aqui são as palavras, quem fala isso é o Padre Anísio. Infelizmente, acho que ele deixou já o setor, estava em outras atividades. Mas ele fala assim, tem coisas que nós não podemos falar. Toda vez que ele vinha dar um treinamento, ele falava, não diz essas coisas, não perca a fé. Ele já perdeu a fé, mas não é que perdeu a fé, ele está fazendo um reajuste na fé que ele tinha. Então, ele não diz assim, Deus é Pai, mas que Pai é esse que me põe nessa situação de sofrimento, que não tem recurso, que estou sofrendo, a família está numa situação difícil. Dizer que é vontade de Deus, então vai acabar com a fé dele. Dizer Deus sabe o que faz,
Deus dá o frio conforme o cobertor, Deus dá somente... Não podemos falar essas coisas que a gente compromete o amor e a bondade divina. Deus prova aqueles que amam, Ele não prova. Né? Existe razão para tudo, você deve ser forte, Jesus cura. Tem coisas que não pode falar. Então, isso tem em qualquer manualzinho de pastoral. Quando a gente vai visitar doente, a gente já está fazendo uma coisa muito importante. Por pior que seja a visita, sempre produz um resultado bom. E deixar o doente contar, falar. Se ele não quiser falar, fica do lado, né? E se a gente começa a falar muito, o doente pede para a gente sair. Então, deixar o doente se manifestar. Às vezes é o único momento que ele tem para elaborar, né, o que está se passando com ele. Porque quando vem um fato novo na vida da gente, a gente tem que elaborar, né, dar um significado àquilo, dar um sentido. E também evitar de ficar com sentimento de culpa. A gente não pode reforçar o sentimento de culpa do doente. Muitos doentes têm sentimento de culpa. A gente tem que tirar isso, que ele não tem responsabilidade sobre o que aconteceu. E também tem um momento, né, de morte, mas também não vai dizer, olha, você está com uma doença grave, você vai viver daqui a uns meses, você vai morrer. Não é assim, você tem que trabalhar esse processo. Então, tem que ter uma certa... Por isso que a gente aconselha em visita de 2 em 2, que às vezes vai sozinha e fica chocado, né, e não sabe o que falar. Então, se tiver uma pessoa do lado, já ajuda. Então, bastante atenção, ouvir. Isso aqui é pouca coisa, viu? Já estou terminando. Ter paciência, né? A gente tem que lembrar, olha, eu sempre penso nas irmãs da clínica. A gente vai lá, fica um momentinho, volta. Tudo bem, a gente fala, a irmã não sei, não colabora, a irmã é isso, a irmã é aquilo e tal. Ela está carregando aquilo 24 horas por dia. Eu vou lá, fico 15 minutos, já fico impaciente? Não pode, né? Eu vou lá só para dar uma ajudinha, já fico querendo que já dê tudo certo. Então, a gente tem que ter muita paciência, muito realismo, porque o doente suporta o problema, a dor, o sofrimento 24 horas por dia, dias e dias e às vezes meses. Então, você precisa se colocar no lugar, né? Sempre tem que rezar antes, porque as nossas capacidades, né, cada vez mais eu penso assim, a gente precisa rezar para poder se colocar de uma forma que ajude. Se for oportuno, rezar, mas não impor. Agora nós vamos rezar. Não, mas eu não quero. Não, mas você tem que rezar. Não é assim. Então, se for oportuno, rezar. Se ele quiser ler uma frase da Bíblia, né, mas escolher bem. Principalmente se for de uma outra denominação religiosa. E a gente pode perguntar, você quer que eu faça alguma coisa para você? Né? Gente, o nosso mestre é aquele, ele tem as mãos chagadas, ele está no sacrário com as mãos chagadas, né? Ele é o nosso curador. A gente vai aprender muito com ele, a paciência, o silêncio, a presença. Pode a hora que for, você pode ir meia-noite, uma da madrugada, o Senhor está lá, né? E ele não nos repreende, ele não chama atenção, ele não dá lição de moral, não fica dando aulas, né, como eu estou dando, mas enfim, ele é aquele que em silêncio faz tudo, ensina tudo, né? Então eu acho que terminou aqui, viu? Eu queria saber se as senhoras têm alguma dúvida. Tem alguma dúvida, alguma coisa para reparar, para corrigir, para consertar também? Nem tudo que a gente fala está 100% certo, né? O pessoal de Belo Horizonte, que tem bastante experiência. Obrigado pelo carinho, tem bastante experiência. Quanto tempo vocês têm a pastoral lá? 16 anos. Desde 2002. 2002? Isso dá 18 anos? Então, tem bastante tempo já, né? Mas cada uma aqui tem um período. Então, mais outras pessoas, a irmã Salomé,
Sabe o que é difícil? Assistir os agonizantes na hora que eles estão morrendo, né? É uma confusão miserável. Porque, por exemplo, chega a gente para fazer a manobra de ressuscitamento, ou pedindo uma coisa daquilo dali. Então, quando a gente chegou, essa semana teve uma parada cardiorrespiratória e chamaram os médicos, né? Então aí eu entrei um pouquinho de longe olhando, para a hora de eu rezar. Mas aí já está aquele negócio todo. Aí um olhou para mim que estava lá, a irmã, faz favor de guardar lá fora. Então era a hora de eu falar pelo menos uma coisinha no ouvido daquele doente ali, falar de Jesus te ama. Mesmo, mas não foi possível, porque então eu rezei de longe mesmo. Assisti o agonizante de perto. Agora ontem teve um outro caso, que esse aí a enfermeira me chamou. Eles estavam falecendo já mesmo, e ela falou assim, ó irmã, ali no tal quarto tem um paciente lá que está indo, vai lá rezar com ele. Então esse eu pude rezar com ele, ficava assim algum tempo. Ele não morreu na hora que eu estava lá, mas eu rezei tudo para ele, falei de Deus para ele, falei que Deus está de braço aberto esperando, e tudo mais. Rezei o texto da misericórdia, sim, não alto ali, com ele. Então pude preparar direitinho este último, mas os outros sempre tem confusão. Então, o Dom João Bosco, ele falou que 30 minutos depois que aparentemente a pessoa morreu, você pode fazer uma oração no ouvido do doente, pode ungir. É a opinião dele, já ouvi padre falando que não pode. Mas ele, por exemplo, se ele encontrar o acidentado na estrada, que hora que foi o acidente? Faz 15 minutos, ele vai lá e unge sem saber a religião, sem saber nada, sob condição. Por quê? Não é a hora que a gente determina que deu óbito, que a pessoa morreu. A gente não sabe, isso aí é uma coisa que escapa do conhecimento. Então você pode, se possível, dizer uma palavrinha. Se não pode, reza de longe, né? Porque às vezes vocês estão fazendo procedimento, você não pode entrar no meio, atrapalha. Irmã, eu preparei a minha mãe antes dela começar a agonizar, um pouco antes. Eu acompanhei a minha mãe durante 9 dias no hospital e durante o dia todo, e os médicos nunca ouviram ela falar. Eu ficava à noite e na madrugada a gente conversava e ninguém entendia como ela conversava comigo, sendo que ninguém ouvia nada dela. E no dia que eu senti, que foi no 9º dia, que ela até falasse para mim, convém eu ir, né, filha? Eu falei, convém mesmo, mãe, Deus está esperando a mãe. E nesse dia, no 9º dia, ela amanheceu muda, ela não conversou à noite, não conversou hora nenhuma, não consegui nada dela, nem um mexer de dedo, nem um apertar de olho, nada. E eu senti no coração realmente que esse dia era o dia dela. E eu preparei ela, conversando bem baixinho no ouvido dela, rezei um salmo, rezei o terço, bem baixinho no ouvido dela, porque era um quarto cheio de pacientes lá. Aí preparei bastante ela, falei para ela que Deus estava lá, feliz, esperando ela e tudo. Tá certo que eu fiz? Sim. E ela foi mesmo. Eu saí de lá 10 horas da manhã, porque me expulsaram de lá e não deixaram ficar mais. Aí, 3 horas da tarde, ela faleceu. Eu não sei se eu fiz bem, se eu preparei, não sei, mas eu fiz de coração. Não, foi muito certinho. Não existe o certo ou errado nessa hora, a gente faz o que pode, né? Eu assisti a Maria Mônica falecer. Ela, quando tinha muita dor, ela falava. Então, é uma morte muito bonita. E depois que ela falou a última Ave Maria, ficou quieta uns tempos e já faleceu. Então, cada um tem um jeito de morrer, né? E tem pessoas que sofrem muito, tem pessoas que morrem em silêncio, isso cada um. O importante é a gente ir trabalhando a pessoa, mesmo que tenha pouco tempo. Eu penso, né, a Madre sempre deixava assim, deixou esse desejo que a gente cuidasse das pessoas na hora da morte. Eu não sei se a congregação pode pensar em algo assim, né?
Olha, irmã Shizuka, eu quero agradecer muito, pessoalmente, porque a voz de Deus, ela se manifesta de muitas maneiras, né? Já há 2 anos atrás, vocês sabem que o Instituto está passando por uma grande mudança no modo de trabalhar e tudo, né? Então, tem gente importante, gente chique, lá da Fundação Dom Cabral, que está ajudando a gente a ver como é que faz para os nossos hospitais ir para frente. E aí, quando nós fomos fazer a primeira reunião, o nosso assessor perguntou, como vocês querem começar? E nós pegamos o primeiro pensamento da Madre. Ele assustou um pouco, porque sou acostumado com negócios, né? E lá do primeiro pensamento da Madre, irmã Shizuka, nós extraímos, além de ter as irmãs nas competências chaves, o cuidado com os doentes, as novas formas de tuberculosos, as novas formas de visita aos doentes, né? A gente extraiu a assistência aos agonizantes. E eu não sei, eu anotei ali, depois eu vou contar quantas vezes a senhora voltou nesse tema. Vontade de Deus para nós. Talvez a gente não possa acompanhar todos os agonizantes que nós gostaríamos. Vocês, agentes de pastoral, e nós, irmãs. Porque quando chega 2 horas da manhã, encontrar uma irmã que tem aquela disposição e a saúde para estar do lado da nossa irmãzinha, lá no hospital tal, às vezes não é tão fácil quanto a gente falar, não é mesmo? Mas acho que é a voz de Deus para nós. Porque eu já estou pensando nos encaminhamentos que serão dados, né? E, irmã Shizuka, eu vi tanta coisa que a gente precisa ainda caminhar, como congregação, quanta coisa a gente precisa inserir. Uma coisa, a Adriana tinha falado em terço, em Eucaristia Diária, eu lembrei da procissão de Corpus Christi. É uma coisa muito bonita que acontece a cada ano quando a Eucaristia é levada nas alas. As pensionistas choram, todas ficam no corredor. É uma cena muito comovente, faz muito bem para elas e faz bem para a gente também que acompanha. Ver como Jesus, é muito importante essa presença de Jesus, né, no lugar onde elas moram, nos quartos. Então eu acho aquilo muito significativo. Então, aqui também é o pensionato. Eu acho que quem está no primeiro plano do lado esquerdo é a Conceição, não é? É uma pensionista muito antiga. Depois a outra também não conheço. Se a senhora conhecer, Helena. Então, esse cuidado com os idosos. Agora, a irmã pediu para incluir. Eu estou tentando lembrar mais coisas do pensionato. Então, além da Eucaristia, que é levada diariamente, né, para as idosas que querem comungar, reza seu terço diariamente. Quem está rezando o terço agora? É a irmã? Mais um pouco, tem feito uma adoralista. Então. Tem aniversariantes. Tem a festa dos aniversariantes. Tem várias atividades que não estão. Tem festa das mães, né? Tem o Natal. Festa junina. Tem a festa junina, tem várias atividades. Agora ela pediu para incluir, nas atividades da Casa Mãe, o trabalho da irmã Maria Ângela. Então, é o cuidado com os moradores de rua. 3 vezes por semana, sai um grupo como a Maria Ângela, prepara uma refeição e vai distribuindo para os moradores de rua. Eu penso que cada noite, é segunda, quarta e sexta, se eu não me engano, é um bairro, é uma rua, é um lugar diferente. A Marilena Maria, ela atende, né, lá no cantinho dela, as pessoas que vêm pedir orientação, vêm pedir oração, vêm conversar com ela. Então ela e tinha também um grupo de casais que ela orientava e tinha missas assim, tempos em tempos. Está ali a imagem. E tem uma coisa muito importante, que todo mês tem uma reunião de médicos católicos, é um grupo, não são todos que os médicos participam, mas tem um grupo que está recebendo formação pelo Padre Ednei. Cada época eles estudam um documento da igreja,
E tá ali a foto, quem dá assistência, assessora a reunião é a irmã Giovana. E todo dia se reza o terço com os leigos na capela, às 4 horas. Irmã Ana Caracho que faz esse trabalho. E aí termina com os artigos das Constituições. Acho que é só isso, deixa eu ver. Acabou. Quem preparou a... Não, mas o slide e foi que a Maria senhora Sônia faz parte, faz parte da Pastoral da Saúde da Diocese. Ah, sim, a pastoral diocesana já há muito tempo que eu participo, né? Mas é a nossa presença, o bispo faz questão que a senhora esteja presente. É muito bonito isso. Então tá bom.